Olá, queridos inscritos ou meros simpatizantes do nosso canal, o canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Clério Cerqueira, estou aqui com vocês mais uma vez para uma breve reflexão. Esse canal, como eu já disse outras vezes, não sei se vocês prestaram atenção, foi idealizado pelo nosso memorável bispo Renato Suete. E as palavras do bispo Renato Suete, nos últimos dias de sua permanência terrenal, focavam muito, frisavam muito a importância do Sermão do Monte, né? Onde Jesus ensinava as multidões. Nós somos filhos de Deus, desse Deus amado, Criador dos céus, da terra, de todo o universo. Nós somos abençoados, porque recebemos da parte do Pai a luz dele, a luz do Filho do seu amor, que foi entregue, na cruz do Calvário para ali, humilhado, pisoteado, sacrificado, achincalhado por este mundo, pelo sistema deste mundo, que inclusive não mudou, piora a cada dia. Ele então, derramando seu sangue, nos concedeu a salvação eterna, nos colocou num posto do mais alto grau, que é poder chamá-lo de Pai, que é poder clamar a Ele, que é poder falar com Ele de modo simples, de modo espontâneo, como Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Trancarmos, o nosso quarto, que na verdade simboliza a nossa mente, olharmos para dentro de nós, nos fecharmos no nosso ambiente interior, que é o nosso espírito, que habita neste corpo de carne, e desta forma revelarmos ao nosso semelhante, onde quer que estivermos, a luz de Jesus Cristo, a luz do Espírito de Deus que está em nós e que brilha em nós, abençoados e abençoadas. Tenho certeza disto. Você, abençoado e abençoada, não está aqui, eu não estou aqui sobre esta terra para apontarmos dedos, para acusar, para difamar. Não estamos aqui para nos encolerizarmos, para nos enfurecermos, muito pelo contrário, mas para transmitirmos aquilo que de fato, de verdade, se cremos e se somos filhos dessa maravilha que é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, repassarmos, transmitirmos, onde pisarmos a planta dos nossos pés, seja qual for o ambiente que nós estivermos, o amor dele, a sabedoria dele, a paciência dele, enfim, o fruto do seu espírito. Muitas vezes é difícil porque as pessoas estão envolvidas demais, e cada dia mais, e vocês sabem disso, com a correria, o imediatismo deste mundo,
com o universo que, por exemplo, a internet, as redes sociais se nos apresenta, que é um universo, na verdade, de puro engano. Eu não estou aqui falando mal, muito pelo contrário, falando mal da internet, porque o que eu estou fazendo aqui é por intermédio deste veículo maravilhoso, que foi, obviamente, da parte de Deus, que deu inteligência a nós, seres humanos, né, aos seus filhos, para criarem este veículo que vai para o mundo inteiro. Ele não criou este veículo para mera distração somente. Podemos nos distrair, obviamente, podemos nos alegrar e devemos, porque um cristão triste, um cristão sisudo, né? Não tem aparência de cristão. O cristão tem e deve ser como Jesus, porque Jesus é, assim diz a palavra de Deus, a expressão exata do seu ser, ou seja, de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, abençoados e abençoadas, vocês que estão me ouvindo neste momento, me assistindo neste momento, creiam nisto. Você pode mudar o ambiente do seu lar, o ambiente do seu trabalho, você pode mudar o seu bairro, enfim, você pode modificar o ambiente, muitas vezes funesto, obscuro, né? Com aquele negrume mental que as pessoas têm de viverem fofocando, especulando a vida alheia, se irando, né? Com aquela coisa que um quer ser melhor que o outro, quer matar o outro, às vezes não com uma arma, mas com uma palavra, como até dentro das igrejas existe isso, dentro das religiões, quando deveria ser diferente. Creiam que vocês são propriedades exclusivas, que nós somos propriedades exclusivas de Deus, justamente para dividirmos o que temos em nós com o nosso semelhante. Vamos praticar isto de fato, de verdade, e assim veremos que dia após dia, ou seja, de glória em glória, como diz o nosso amável apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, nós vamos sendo transformados, mais transformados, né? Evoluindo cada vez mais espiritualmente falando e fazendo com que as pessoas ao nosso redor sigam o nosso exemplo, ainda que não seja repentinamente, mas com o tempo, com o dia a dia, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. Então, abençoados e abençoadas, jamais sejamos cristãos de fachada, jamais sejamos cristãos que não demonstremos a riqueza que há dentro deste vaso de barro que é o nosso corpo de carne, mas sejamos sempre aquela luz, sejamos sempre o sal da terra, como Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, e possamos então temperar a vida de muitas pessoas que estão na escuridão do desconhecimento do amor de Deus, que é a sua graça.
e iluminemos estas pessoas e desejemos luz para estas mentes, para que então a humanidade possa, de fato e de verdade, apesar de nós muitas vezes estarmos até incrédulos, vou ser bem sincero, quanto a vislumbrar, a ver uma humanidade melhor, mas não pode faltar em nós esse desejo ardente, ardente mesmo, de enxergarmos uma humanidade melhor e começando por nós. Tem que começar por mim, tem que começar por você, abençoado e abençoada de Deus. Para isso nós somos abençoados. A palavra abençoado, que nós somos de fato, de verdade, não é meramente para simbolizar que nós somos irmãos, que nós temos a graça salvadora de Cristo, que nós conhecemos, temos um pouco ou muito conhecimento da palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador. Não, mas para transmiti-la, para distribuí-la. Então utilizemos-nos, seja de que canal for, da internet, seja sem internet, onde passarmos, sejamos transmissores da luz, sejamos de fato o sal da terra, como dizem estes versículos que eu vou ler para finalizar e fazer uma breve oração neste momento de compartilhamento, na verdade, com vocês, de uma breve, simples, mas verdadeira reflexão. Basta pensarmos um pouquinho, basta ativarmos a nossa consciência, que é o próprio Deus dentro de nós, e constatarmos que o que eu estou falando aqui não é por mim, não é invenção, mas é o que o próprio Senhor Jesus Cristo, até mesmo antes de vir o aclaramento da graça, da doutrina da graça, da sua graça, por intermédio do apóstolo Paulo, nos deixou como herança, e uma das heranças mais sagradas, né? Abaixo da salvação, que traduz justamente, que é sinônimo de que somos de fato salvos. Meditemos, portanto, nestes maravilhosos versículos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou no maravilhoso sermão da montanha, no sermão do monte, né? E é aqui justamente prosseguindo, dando continuidade, como vocês têm visto, ao legado que o bispo Renato Suete nos deixou, que não foi assim, como que eu posso dizer, porque ele tinha na cabeça dele isto, mas é porque nele, independentemente, abençoados e abençoadas, de qualquer falha humana que todos nós temos e sempre teremos até o último dia de nossas vidas em nossa existência terrenal. Ele tinha e cria, com certeza, ele transmitia no olhar que cria nestas palavras. E com efeito, o desejo dele sincero era formatar, configurar a Igreja do Senhor Jesus Cristo novamente com uma mente mais ampliada, com mais maturidade até do que antes ele tinha. Bom, vamos aos versículos, são magníficos. E foram as palavras, posso dizer até quase que finais, que ele sempre
falava, não sei se vocês percebiam, sobre o Sermão do Monte. Ele dizia que ali se resumia o verdadeiro cristianismo, a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava refletindo, lendo e relendo, e façam o mesmo. Vocês vão perceber isto também com certeza. Vou ler apenas uns 3 ou 4 versículos, mas que traduzem o que eu acabei de dizer. Então, repito, são palavras do nosso Cristo, do nosso Redentor, do nosso Salvador, daquele que nos colocou, repito, num patamar elevado de espiritualidade, porque muitos não enxergam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como um livro integralmente espiritual, mas enxergam muito só a letra e nem memorizam, quando na verdade deveriam memorizar. Nós deveríamos memorizar estas maravilhas, ou como o bispo Renato falava, fazer um quadro para que todos os dias, quando acordássemos ou chegássemos na nossa casa, fosse no quarto, né? Ou enfim, no nosso recôndito, no nosso lar, nós lêssemos, nós tivéssemos aquelas palavras logo à nossa frente, para jamais nos esquecermos delas, e não só para criarmos este hábito de olhar, ler e pronto, mas praticá-las, porque de fato, de verdade, abençoados, um cristão, um filho da graça, que não pratica o que tem de riqueza dentro de si, que não compartilha com o seu próximo a riqueza que tem dentro de si, é muito triste, é muito lastimável. Vamos ser sinceros. E eu tenho absoluta certeza que muitos que estão me assistindo, me ouvindo agora, concordam com isto. Que o nosso ego seja posto de lado, seja lançado fora, e que nós nos abramos, sim, abramos o nosso coração, que representa a nossa mente, para refletirmos nas palavras do Senhor Jesus, tanto quanto nas palavras do apóstolo Paulo, nas passagens maravilhosas que nós temos contidas nas Sagradas Escrituras, e transmiti-las no nosso convívio com o nosso semelhante, a fim de mostrarmos de fato, de verdade, que Deus existe, que Deus existe, que Deus é Deus. E eu repito para ficar marcado. Se não for assim, porque não é de uma hora para outra, é day by day, dia após dia, assim as pessoas em torno de nós, ainda que não creiam, que estejam desanimadas, desacreditadas de tudo e de todos, pensando que todos são religiosos, que são meros domingueiros ou sabatistas que vão um dia na igreja para poder se libertarem, sei lá, de pecados, e depois voltam e tornam-se novamente aquilo que já eram antes. Não, nós não somos desta família, nós somos da família da graça de Deus, da família da verdadeira fé, e uma fé que possui obras, sim, mas não obras de sacrifício, não obras de penitências, não, de maneira alguma, como os religiosos ensinam, mas obras, boas obras, quais já foram criadas desde antes da fundação do mundo, para que andássemos nela,
Assim diz a palavra de Paulo, né? A doutrina da graça. Ela cita isto. Bom, vamos aos versículos. Vamos aos versículos. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 13 ao 15, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, ou seja, a luminária, né? E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no lugar alto. E ela dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu não preciso falar mais nada. Acredito que aqueles que são entendidos, como o apóstolo Paulo diz, e só os entendidos mesmo, entendem e sempre entenderão que é assim. E meditem, reflitam, leiam, assistam novamente o vídeo para ouvirem estes breves versículos, mas que são tão contundentes, tão fortes, e que nós, às vezes, sem percebermos, desprezamos, não praticamos. E ainda assim, sempre nos intitulamos filhos da graça, cristãos. Cristão quer dizer o quê? Seguidor do Senhor Jesus Cristo. Né? Isto não é lei, não. É a própria graça. Porque a graça é Jesus Cristo. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Lá em João está escrito: a lei veio por meio de Moisés, no seu tempo oportuno, no tempo oportuno de Deus, na verdade, né? E a graça veio por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei aqui, nos deixou essas maravilhas de ensinamentos e em seguida consumou a obra mais, que a gente não tem palavras nem para descrever, a obra mais maravilhosa que alguém, só Jesus mesmo, né? Só Deus, que alguém poderia consumar por nós, que foi se doar em sacrifício, sim, naquela época, santo e agradável a Deus, para nos dar a salvação, o seu amor, que é a sua graça, e assim nos fazer pessoas felizes, pessoas sempre prontas a estender a mão ao próximo. Isto não são palavras bonitas, palavras que eu queira aqui colocar para, enfim, vocês estarem assistindo e, tá, sim, não, aquela coisa, desanimados. Não, animem-se, alegrem-se nestas palavras que não são minhas, né? Abençoados e abençoadas de Deus. Então vamos fazer uma breve, curta, mas sincera oração e aqui terminamos a nossa reflexão. Senhor Espírito Santo, obrigado por este momento. Muito obrigado, porque temos esta oportunidade
por intermédio de um veículo que deveria, né, ser tão maravilhoso como é a internet e utilizado para o bem, utilizado para promulgar, para promover a tua graça e também para promover cultura, coisas boas, coisas edificantes. É tão mal utilizado, não é, meu Pai? Existe um conteúdo tão funesto, tão lastimável neste universo que é a internet, que realmente nos entristece. Mas nós queremos aqui te agradecer porque este canal, idealizado pelo nosso memorável Bispo Renato Suete, e que prevalece até hoje, levando a tua palavra, meu Deus, que o Senhor mesmo colocava na boca dele, meu Pai, continua, prevalece, e assim alcança com certeza a inúmeras pessoas, porque nem todos se inscrevem no canal. Tudo bem, cada um é dono, vamos dizer assim, da sua própria vontade. Entre aspas, né? Entre aspas. Porque tudo vem de ti, tudo procede de ti. Aqueles, na verdade, que não se inscrevem, não dão ouvidos ao que o canal expõe, é porque não estão, de fato e de verdade, conectados, pelo menos ainda, meu Deus. É porque não chegou o tempo deles, pelo menos ainda, meu Deus, de se conectarem contigo, com o Senhor, que é nosso amigo antes de Senhor. E o Senhor mesmo diz isso: não chameis a mim de Senhor, mas de amigo, porque eu sou vosso amigo. E nós agradecemos a Ti porque Tu és o nosso amigo, nosso Salvador, aquele que nos trouxe o maior presente que nós já poderíamos ter recebido neste mundo, nesta vida que já é nascermos predestinados para a salvação e até independentemente, meu Deus, das nossas falhas, dos nossos erros, porque basta nós nos conectarmos, ativarmos, meu Pai, a fé no Senhor, no Teu Espírito Santo, e logo vem, ainda que seja aos poucos, o aclaramento, a elucidação que vai iluminando nossos corações, meu Pai, nossas mentes, e vai nos fazendo imitadores do Senhor, vai nos fazendo pessoas mais aperfeiçoadas, porque quando o apóstolo Paulo diz, sede santos, ele quer dizer, sede edificados, sejam cada dia melhores, pessoas melhores, e não recebam por receber a palavra do nosso Mestre Jesus, não recebam por receber toda a continuidade dos ensinos de Cristo que o apóstolo Paulo foi predestinado a nos trazer, não, mas que sejamos de fato cumpridores, e não por esforço, mas por espontaneidade destas maravilhas, como eu li agora há pouco, só 3 versículos, se não me engano, e que falam tanto, meu Deus, mas que tantos e tantos, apesar de ouvirem, infelizmente, ainda não compreendem, ainda não sequer querem seguir, praticar como exercício físico. Muitos gostam de uma academia, é saudável, é bom para a saúde, para o coração, enfim.
para a saúde física, mas as pessoas estão focadas no sistema deste mundo, quer seja na vaidade, quer seja, meu Deus, na religiosidade que mata e divide as pessoas, na diversão desenfreada, entretenimento desenfreado, que quando acaba, logo vem aquele desânimo, talvez, né? Talvez não, com certeza. Vem aquele desânimo, aquele vazio. Então, por que não praticarem? Por que não exercitarem, meu Pai? No começo é difícil, mas depois vai se tornando uma coisa tão natural que nos faz sentirmos essa luz que eu posso enxergar agora, aqui neste momento, e não só neste momento, como em todos os dias da minha vida, desde que eu descobri a palavra da tua graça, que é o teu amor por nós, meu Deus. Então, que sejamos assim, meu Pai, que sejamos que estejamos em unidade de fé, como o apóstolo Paulo também diz, que estejamos num só espírito, meu Pai, num só coração. E que assim possamos então, meu Deus, revelarmos, distribuirmos ao nosso próximo, meu Pai, a humanidade na verdade, mesmo sendo nós, cada um pontinho de luz, mas que juntos somos, meu Deus, uma constelação imensa, imensurável, meu Pai, que tem capacitação para levar a toda a humanidade, começando por nós, começando pela nossa família, pelo nosso bairro, pelo nosso ambiente de trabalho. Podemos estender, meu Pai, estas maravilhas, os teus ensinamentos, meu Pai, a gratidão, meu Deus, pela salvação que o Senhor nos deu a toda a humanidade, sim, meu Deus, que cada um se revista desta consciência, meu Pai, porque são teus filhos, são tuas filhas, mas muitos demoram muito, meu Deus, para tomarem uma decisão, como o nosso amável bispo Renato Suete dizia e falava tanto, que é uma palavra mesmo chave, decisão. Decidamos por praticarmos, por exercitarmos o que o Senhor deixou de ensinamentos para nós e que hoje nós temos dentro de nós. Agora, não é para deixar guardadinho aqui só, não, meu Deus. Não é para deixarmos o egoísmo tomar conta de nós e dizermos, isto é meu, essas palavras são para mim. Sim, mas não só para nós, mas para revelá-las ao mundo, porque somos luz, a luz do mundo, o Senhor falou. E para temperarmos, meu Pai, esta terra, ou seja, as pessoas, aquelas que estão sedentas, meu Pai, de uma palavra de consolo, de fé, de esperança, de força, meu Deus. E que assim seja perpetuamente, até o último dia da nossa existência aqui, que nós nem sabemos, nunca saberemos quando será, pode ser daqui a pouco. Então que não percamos tempo. E isto não é uma palavra amedrontadora, de maneira alguma. Até porque quando sairmos deste corpo de carne, vai ser maravilhoso, uma vez salvos, meu Deus, estarmos de volta de onde já viemos, e muitos não sabem ou não relembram que vieram da pátria celestial, que é a nossa verdadeira pátria, porque essa aqui é provisória, mas lá, meu Pai, lá é eterna. E junto com o Senhor, junto, meu Pai, com o Senhor, como anjos que somos, na verdade, porque somos anjos revestidos de carne. E repito,
Os entendidos entendem e sempre entenderão. Isto que eu coloco em oração e desde já te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve, até porque o Senhor está dentro de nós. E é o Senhor quem coloca o desejo em nós, o querer e o realizar. O querer fazer, por exemplo, transmitir, por exemplo, um breve vídeo como este e realizá-lo, meu Deus, no sentido de dividi-lo com tantas e tantas e tantas pessoas que não param um pouquinho, Senhor, que não param um minutinho para pensarem, refletirem nesta grandiosidade que é o teu amor por nós e que é incondicional, não impõe condições. Só coloca em nós que devemos sim, como teus filhos, andarmos nas boas obras, e uma dessas boas obras é esta, que resume-se nesta não mensagem, mas nesta reflexão que eu acabei de fazer junto com todos os teus filhos abençoados que estão compartilhando comigo deste instante. Amém e amém. Abençoados, é incontestável e maravilhosa a graça do nosso Deus. Permaneçam conosco e, enfim, a gente fica até, viajando, flutuando, quando temos estes breves, mas tão importantes instantes, que é de comunicarmos-nos com o Pai e uns com os outros, como ele mesmo disse. Ele resumiu, a própria lei em que amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a força da tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Como é, na verdade, o símbolo da cruz, A haste vertical é a comunhão, é a conexão com Deus. As hastes laterais é o abraço, o simbolismo do abraço ao nosso próximo. Que sejamos assim sempre, meu Pai, e já te agradecemos. Bom, aqui é e sempre será o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve, abençoados e abençoadas de Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.